estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver treva, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, no sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em
em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para falarmos do Evangelho na Casa Espírita Esperança, Amor e Caridade. Todos elevarem o nosso pensamento até Jesus, até a Deus, acalmando o nosso coração, as nossas aflições, confiando nesse Deus de amor, entregando as nossas perturbações diante da nossa fé em Cristo, para Deus o nosso Pai. Acreditemos que dias melhores estão por vir. Sejamos perseverantes na fé, tenhamos em nosso coração a resignação para o momento dos problemas, das dores e de nossas aflições. Ó Mestre Jesus, agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, nessa casa de amor, de esperança, de caridade para conosco mesmo. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou iniciar hoje
falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho que completa essa semana 157 anos. Né? Dia 15 de abril de 1864, Allan Kardec publicava o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, nascido 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, né, descendente de família católica, estudioso de ciências e filosofia, formou-se com apenas 20 anos em pedagogo na Suíça, em 1824. Né? Então, Allan Kardec, nessa sua encarnação, foi atraído pela lei de amor, né, de causa e efeito, e se envolveu no movimento espírita, nos trazendo aí obras fundamentais, importantíssimas, que eu considero como chave para nos libertarmos de nossos cativeiros mentais, de nossas aflições. Obras muito importantes. Usou-se ali, né, uma moral, uma impassibilidade ao criar essas obras, com o apoio ali de médios de muita importância, de uma envergadura moral prestigiosa, para trazer as informações do mundo espiritual para nós que estamos aqui no momento de prova e expiação encarnados. Então, 157 anos do Evangelho. Tem um dito popular que fala assim: uma mentira não ultrapassa 100 anos. O Evangelho não é uma mentira. O Evangelho é uma verdade. Né? E o prefácio do Evangelho nos traz aqui uma mensagem muito, muito valiosa. Né? De muita interpretação, que vale a pena a gente pegar o Evangelho, dar uma olhada no prefácio, concentrar nessa mensagem do Espírito de verdade, de Jesus, para conosco. Vamos à mensagem do prefácio? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Espalha-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Nós sabemos que o Espírito de verdade é o Espírito de Jesus Cristo. E aí, Allan Kardec, em comunicação, usando sua mediunidade, usando a mediunidade de médios muito respeitados pelas suas condutas morais, respeitado pelas suas próprias consciências, vem nos trazer o esclarecimento dessas morais do Cristo, desses dogmas,
desses milagres, das profecias, dos atos comuns da vida do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo não vem mudar a história, não vem trazer uma nova lei cristã. Ele vem apenas, nos clarear, nos conduzir, nos instruir diante, dos ensinamentos do Cristo. Então, parabéns, é com muita satisfação, e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso estudo de hoje, o que a gente vai observar, o que a gente vai vir aqui aprender um pouquinho é com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Capítulo esse escrito, para nós aflitos. Oh, meu Pai, quem sobre o pé nessa terra não passa por aflições? E o capítulo 5 vem ali trazendo os ensinamentos do Cristo, as instruções dos Espíritos, para que nós possamos ter dias melhores sobre a terra. E o item 23 que nós vamos falar no capítulo 5, que é os tormentos voluntários. Lá no Livro dos Espíritos, uma obra também de Allan Kardec, entendeu? Na pergunta 920, pergunta essa feita aos Espíritos, O homem pode gozar na terra uma felicidade completa. Então Allan Kardec pergunta aos Espíritos se nós podemos aqui na terra gozarmos de uma felicidade completa. E os Espíritos respondem aqui que não, pois a terra, entendeu? É uma terra de prova e expiação, Mas depende de nós abrandar os males e ser feliz quanto se pode na terra. E a pergunta 922, pegando o gancho, ele pergunta o seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Há uma medida comum para todos os homens ser felizes? E os Espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então ele fala aqui, uma medida comum para que nós possamos ser felizes, pelo menos uma felicidade relativa. E a pergunta 924, existe males que não depende da maneira de agir e que ferem o homem mais justo? Não há algum meio de se preservar deles? Então a pergunta que o Kardec faz aos Espíritos seja: existe males que independem de nós? Que mesmo se a gente não contribuir, mesmo se a gente não contribuir para a lei de ação e reação, esses males, eles vão nos atingir? E os Espíritos respondem, e aí ele fala: não há algum meio de preservar contra ele, de nos livrarmos contra ele, de diminuir o impacto? E ele fala: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se desejar progredir. Então ele ensina aqui que nós devemos resignar diante das nossas aflições, não nos queixarmos, se nós desejarmos progredir, evoluirmos. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então ele fala aqui de consciência, da nossa consciência, Vamos então progredir aqui, prosseguir aqui, entendeu? Vamos progredir para frente, vamos prosseguir, Olha só, aí eu fiz algumas observações tiradas desse evangelho. Poderíamos gozar, pelo menos, de uma felicidade relativa? Sim, os Espíritos nos instruem que sim, que nós possamos sim ter uma felicidade relativa. Mas teríamos que procurar nos prazeres da alma, que são imperecíveis. Mas o problema é que sempre procuramos nos prazeres materiais, perecíveis.
Gente, as instruções dos Espíritos vêm nos trazer aqui o que a gente talvez esteja há anos querendo entender. Que a gente esteja talvez há anos pedindo a Deus em nossas preces. Livrai-nos de todo o mal. E os Espíritos vêm nos mostrar nesse Evangelho, 5º, item 23, como podemos nós livrarmos do mal. Pela perseverança, não se queixar para que nós possamos progredir, né, para que nós possamos evoluir e nós possamos gozar sim de uma felicidade relativa, desde que nós, né, nos preocupamos e nos procuremos os prazeres da alma, que são imperecíveis, e não os prazeres materiais. E lembra que lá atrás na pergunta 922, os Espíritos já nos instruiu ali, que ele fala o seguinte: para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. E aí, novamente, dentro do Evangelho 5º, item 23, os Espíritos nos traz que o nosso maior problema para nos impedir a felicidade, a gozar felicidade relativa, para vivermos bem, sem as nossas aflições, sem os nossos sofrimentos, é porque nós procuramos sempre os prazeres materiais. E não valorizamos, não damos prioridades aos prazeres da alma, que é imperecível. Aí eu dividi aqui, quais são os prazeres, quais são as nossas sintonias, as nossas ligações com o material e com o espiritual, com a nossa alma. Então o que faz nos perturbar? Justamente é o nosso ligação, a nossa sintonia com o mundo material. A inveja, os ciúmes, a cólera. Os ciúmes é uma febre, segundo o Evangelho, que não cessa, que queima o tempo todo. Você não dorme, você não vive bem, você não amanhece bem. Você não se relaciona bem, nem com você mesmo, né? A cólera, a raiva, né? Até a própria morte pode ser motivo das nossas aflições. Não deveria, mas pode ser. Porque o não acreditar no futuro, o não acreditar na vida eterna, o não acreditar em outros mundos prometido por Jesus, é impaciência, nos causa aflição. Tem pessoas que são perturbadas, que vivem em aflição só de pensar que vão morrer, que vão desencarnar, que vão deixar tudo para trás, filhos, bens materiais. Então, o Evangelho nos mostra que nós devemos priorizar, né, as coisas da alma. A vida futura, a vida eterna é da alma. E o que são as priorizações que devemos fazer para a alma? Paz no coração, que o Evangelho nos coloca aqui, que é a única felicidade desse mundo, é a paz, é a tranquilidade comigo mesmo. Né? O capítulo 5º, que fala, né, para os aflitos, né, as boas aventuranças. Teria que ser um capítulo, o Evangelho, na verdade, tem que ser um livro de cabeceira. E o capítulo 5, todos os dias a gente teria que ler um pouquinho sobre ele, estudar um pouquinho sobre ele, porque ele tem muito a nos contribuir para essa paz no coração, né? A calma, a resignação, a indulgência, como nos faz bem o perdão e nos traz paz em nosso coração, né? A fé no futuro, isso não seria felicidade? Priorizarmos a nossa paz interior. Há pouco tempo eu aprendi um dito novo. Eu prefiro ter paz do que razão. Será que
Não seria o momento de nós começarmos a refletir? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Outro dito que eu vi e que eu fiquei refletindo: nós teríamos que nos preocuparmos mais sobre o fenômeno da morte, do desencarne. Entendermos, termos essa fé de que nós estamos aqui em uma passagem para contribuirmos com este mundo. Contribuirmos, não subtrairmos dele. Contribuirmos das formas mais simples possível. Mais simples, com uma palavra amiga, com uma palavra de amor, com um gesto de paz, de calma, de tranquilidade. Tenhamos que priorizar esses gestos. No momento das aflições, a gente se estoura ou a gente se concentra e pratica a calma, a tranquilidade. Se nós já tenhamos a capacidade dos momentos difíceis, nos mantermos a calma, nós já estamos contribuindo para esse mundo. Então, meus irmãos, o Evangelho hoje vem nos trazer ensinamentos que estão claros, verdades que contribuem para a nossa paz interior. Que estejam todos em paz, né? Que ficamos agora com o passe e com a fluidificação da água. Que todos estejam com Deus na paz do nosso Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando.
Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.